E aí, meus amigos, ainda não acabou, mas a temporada tá acabando, né? Hoje foi o penúltimo jogo da temporada de 2025 do futebol brasileiro. Antepenúltimo foi o do Flamengo com o PSG e agora na Copa do Brasil, penúltimo, o último na Neoquímica Arena para a torcida do Corinthians que hoje se despediu do seu time dentro de casa. No domingo, teremos o último jogo para encerrar a temporada, a final da Copa do Brasil, um jogo que vai ser um mata, 0-0, empatou o jogo de ida. Então o jogo agora de fato é o jogo do Maracanã, que vai decidir a Copa do Brasil. Um estádio histórico de final de Copa do Mundo, um estádio que pra gente é como se fosse o nosso Wembley, vai decidir mais uma Copa do Brasil no Maracanã, nesse domingo, dia 21 de dezembro. E o jogo de hoje, galera, sem querer ofender as duas torcidas, mas eu acho que foi um jogo bem feio, né? Foi um jogo bem ruim pra quem gosta de futebol, pra quem não, tipo assim, pra quem não torce pra nenhum dos dois times, pra quem não é nem corintiano, nem vascaíno, que é o meu caso. Como entretenimento, de fato, foi um jogo bem ruim. O jogo do PSG com o Flamengo hoje foi melhor, de tarde. E eu esperava mais das duas equipes. Esperava mais do Corinthians, jogando dentro de casa. Um time que fez uma excelente Copa do Brasil, chegou nessa final. Esperava mais do Vasco, que com o Fernando Diniz, que é um treinador que joga bonito, que joga ofensivo, que pelo menos ele tem essa ideologia de jogo. Hoje ele não conseguiu botar em prática. Foi um jogo muito pragmático, foi um jogo muito truncado, com pouquíssimas chances claríssimas de gol dos dois lados, né? Muitas finalizações, só que a maioria é de fora da área, a maioria sem levar tanto perigo. Pouquíssimas defesas de goleiro. As defesas foram defesas bem fáceis, bem infactíveis, tirando aquela do Léo Jardim, só que ali nem contou porque foi anulado o lance, né? Por conta de impedimento. E ambas as equipes hoje ficaram no 0-0. Eu acho que é um resultado justo pelo que jogou ambas as equipes, mas se tivesse que ter um vencedor hoje, escolhe aí. Tem que ter um vencedor hoje. Quem seria? Seria o Vasco. Por mais que não tenha tido uma chance claríssima de gol durante todo o jogo, mas o Corinthians também não teve, né? Como eu falei, foi um jogo fraco das duas equipes, eu acho. Porém, se tivesse que ter um vencedor, o Vasco foi quem finalizou mais, e foi quem chegou mais, e foi quem levou um pouquinho mais de perigo, digamos assim, para o gol do Corinthians, né? Posse de bola, o Corinthians teve mais, duas grandes chances de gol, 12-8 em finalizações para a equipe do Vasco da Gama. Se você parar para analisar o jogo em si como foi, duas finalizações em direção ao gol também, do Corinthians contra nenhuma do Vasco, né? O Vasco finalizou 12 vezes e não foi nenhuma em direção ao gol. O Corinthians finalizou 8, foram 2 em direção ao gol. E se você parar para analisar muito bem o que foi o jogo, as chances mais claras do jogo foi aquela do gol anulado do Vasco, foi exatamente o gol anulado, que não conta para a estatística, né, porque foi um gol anulado, muito bem anulado por sinal, realmente estava ali em posição de impedimento, um pouquinho à frente. O gol anulado do Corinthians, do Memphis Depay, ali dentro da área, também foi bem anulado. Eu acho que naquele segundo toquinho ali, o Memphis ele estava um pouquinho à frente. E o lance anulado do Yuri Alberto, que o Léo Jardim fez uma defesaça. Essas foram, de fato, as grandes chances do jogo, que não contaram para a estatística, porque não valeram. Outra grande chance foi aquela bola na trave que o Vasco deu no escanteio, né? Para mim, acho que ali foi a chance mais clara do jogo, que contou para a estatística, né? Que no caso não foi anulado. Por isso que eu acho que se tivesse que ter vencido hoje, ele seria o Vasco. Eu acho que o Corinthians hoje decepcionou a sua torcida dentro de casa. Como eu falei, tá jogando dentro de casa, a pressão hoje era toda do Corinthians. A pressão hoje não era do Vasco. Quem tinha que buscar resultado hoje era o Corinthians. E o Corinthians não conseguiu jogar o que deveria ter jogado hoje para levar uma certa vantagem, para levar uma vantagem de 1-0 que seja para o Rio de Janeiro e poder jogar pelo empate lá no Maracanã. Decepcionou, não jogou o que tinha que ter jogado, e esse jogo truncado, esse jogo assim, sem grande chance de gol, esse 0-0 que foi levado até o final, é melhor pro Vasco. O jogo de hoje foi perfeito pro Vasco. O Vasco anulou o Corinthians na Neoquímica Arena. Se tivesse que ter vencedor, seria o Vasco. E o Vasco ficou ali, ó, na dele, de boa, 0-0. Se, na pior das hipóteses, eu vou levar um empate aqui pro Maracanã, pro Rio de Janeiro, e foi isso que aconteceu. E agora, o Vasco conseguiu um baita resultado hoje, na Neoquímica Arena, e vai jogar no Maracanã. Agora é o seguinte, irmão, eu gostei do empate. Por que eu gostei do empate? Porque eu gosto nesse estilo de jogo, assim, de ida e volta, quando o primeiro jogo dá empate. Por quê? Porque o jogo de volta é como se fosse um mata. É um mata, 0-0, agora com vantagem do mando de campo pro Vasco. Então o Vasco conseguiu um mata, jogo único, com a vantagem de ter a sua torcida. Pra gente que gosta de entretenimento, que gosta de futebol, também vai ser bom. 0-0, quem vencer, venceu. Quem se empatar é pênalti, não tem prorrogação, se empatar é pênalti, ou seja, mata-mata raiz. Estilo Copa do Mundo, estilo Mundial de Clubes, como foi hoje de tarde, por exemplo. Aí teve prorrogação, né, porque o regulamento é diferente. Mas enfim, vai ser um jogão domingo. Eu estou muito ansioso para assistir.
para poder encerrar com chave de ouro essa temporada do futebol. E eu espero que seja um jogo melhor do que foi hoje, porque hoje foi muito ruim, galera. Perdão a vocês aí, mas hoje foi muito ruim. Para quem torce pro Corinthians ou para quem torce pro Vasco, pela emoção do calor do momento, talvez não tenha enxergado isso, mas quem não torce para nenhum dos dois, decepção de jogo de ida de final. Tomara que a volta seja melhor. E como eu falei, o Vasco sai com muita mais moral do jogo de hoje. O Vasco vai com a moral lá em cima pro Rio de Janeiro e o Corinthians vai ter que buscar resultado agora fora de casa. Acho que o Corinthians está morto? Claro que não. 100% em aberto. O Corinthians tem um treinador que eu acho absurdo como que o Dorival Júnior consegue ganhar a Copa do Brasil com tanta facilidade, porque mata-mata não tem uma fórmula perfeita para você ganhar mata-mata. Mata-mata é sorte. Não é só sorte, é claro, competência, mas também é muita sorte. É mata-mata. Tudo pode acontecer. E ele consegue gerenciar o mata-mata de uma forma absurda, muito bem. O Corinthians, galera, ele praticamente não sofreu gol durante toda a Copa do Brasil. Ele só sofreu 2 gols do mesmo adversário do Cruzeiro na mesma partida. De resto, ele vencia na ida e na volta. É 1-0 na ida, 2-0 na volta. 2-0 na ida, 1-0 na volta. E ele chega a essa final com muita tranquilidade. É excepcional a campanha do Corinthians, que tem o Dorival Júnior, que venceu a Copa do Brasil com o Flamengo em 22, com o São Paulo em 23, e tem mais um aí que ele venceu, que eu não estou lembrando aqui qual foi. Mas enfim, ele pode ser tetracampeão da Copa do Brasil. Isso é algo absurdo para você parar para analisar de um treinador. Porque, como eu falei, mata-mata tem competência, claro. Mas, porra, tu ganhar assim 2 anos seguidos e agora tu ganhar de novo, o 4º ano ele tá indo para a 3ª final de Copa do Brasil. Isso é algo, sinceramente, absurdo. É absurdo o que o Dorival Júnior está fazendo em mata-mata. Ele não é eliminado praticamente. Ele elimina todo mundo no mata-mata. E a gente tem que destacar também a campanha do Vasco. E eu acho impressionante como o Fernando Diniz é um treinador muito 880. Ou ele ganha um título, ou ele deixa o time na lanterna. Tipo assim, eu não consigo entender. É impressionante como o Vasco conseguiu recuperar sua moral para essas finais de Copa do Brasil, tanto para a semifinal quanto para a final, porque vinha de uma sequência ruim no Brasileirão e chegou a ficar 2 pontos da zona de rebaixamento. E agora, eu acho que o Vasco vai até com um leve favoritismo para o jogo de volta, pelo que jogou hoje e pelo o mando de campo ser do Maracanã. Chances reais do Vasco vencer a Copa do Brasil e voltar a vencer o título importante. Numa fase que não é a melhor da história do Vasco, a camisa está pesando e o Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil no domingo. Uma grande final e palmas a Fernando Diniz. É aquilo, ou ele goleia o adversário, ou ele é goleado. Ele dá 6-0 no Santos, dá 5-1 no Inter e toma 5 do Atlético Mineiro. E toma outras goleadas. Ou ele ganha um título, como foi no Fluminense. Ou ele é campeão da Libertadores, ou ele deixa o time na lanterna. Eu acho impressionante como ele é muito 880, cara. Eu não sei o que esperar do Diniz, assim, nos jogos, tá ligado? Eu não sei o que esperar. Hoje ele não apresentou o que geralmente ele apresenta, mas assim, eu não sei o que esperar. É uma final realmente 100% indefinida para esse jogo de volta. E se o Diniz vencer, meu amigo, é aquilo, velho. A gente não sabe se a gente critica, se a gente fala bem do Diniz, porque do nada ele vai e engata o título de Copa do Brasil, quando ninguém tá esperando. Quando ninguém tá esperando. É inacreditável, né, meu amigo? E, mais uma vez, exaltar aqui a campanha das duas equipes, uma grandíssima campanha. Parabéns às duas equipes. E, velho, domingo, 6 da tarde. Por que o jogo é 6 horas? Tava até vendo sobre isso hoje mais cedo, né? Porque agora estamos na reta final do ano e agora é verão pra gente aqui no Brasil. Então, não tem como você colocar o jogo às 4 horas com um sol altíssimo de 38, 39 graus, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Então o jogo vai ser 6 horas. É melhor porque é ali no final de tarde. E vai ser o jogo para encerrar a temporada do Brasileirão. Encerrar a temporada, o calendário do futebol brasileiro, para mim, encerrar com chave de ouro. Ambas as equipes merecem muito estar nessa final. Lembrando, vale uma vaga na Conmebol Libertadores. Além de dinheiro, premiação, título, claro, vale uma vaga na Conmebol Libertadores. Para mim, o Vasco chega com muita moral para domingo. E vou falar uma coisa, sem querer zicar. Se eu tivesse que palpitar, eu palpito que o Vasco vence domingo. Palpite, tá? Palpite. Não podemos descartar o Corinthians, que tem Dorival, mais uma vez, porra. É algo bizarro, algo de outro mundo que esse cara faz na Copa do Brasil, mas não podemos descartar. Mas, assim, meu palpite é Vasco da Gama, campeão no domingo. Bora ver se vai ser o mesmo estilo de jogo que foi hoje. Eu acho que as equipes jogaram hoje naquele modo, né? De final. Eu quero vencer, mas também se eu não perder, tá ótimo. 0-0 tá ótimo. Porque se eu tomar um gol, porra, eu me complico bastante. Eu posso me complicar bastante. Então, 0-0, eu espero que não entre com essa postura no jogo de volta. Que ambas entrem querendo vencer.
Porque se ficar 0x0, truncado, amarrado, aí vai dar 30 minutos, aí os caras vão ficar... Eu aceito os pênaltis logo, e é isso daí. Bora aguardar para ver o que vai acontecer no domingo, né? Hoje, mais uma vez, esperava mais das duas equipes. E eu acho que a torcida corintiana sai muito mais decepcionada com o seu time. Porque o Corinthians era para ter conquistado a vantagem hoje. E eu acho que o Corinthians não ter conquistado a vantagem hoje pode custar muito caro pro jogo no Maracanã. Enfim, né, galera? Aguardar para ver. Caramba, eu acho que domingo vai ser uma baita final, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, galera. Fui!